Olá, galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso webinar. Dessa vez é o webinar, não estamos de live hoje não. Marcamos o webinar para hoje, né, fazendo parte aí das comemorações do Agile to Any Reflect Festival, são as comemorações aí de 20 anos da publicação do Manifesto Ágil. Bom, vamos esperar aqui a galera entrar, né, já tenho visto aqui que tem uma galera entrando, o pessoal ainda não está comentando, já dei uma boa noite aqui também. Quem estiver assistindo a gente aí, seja muito bem-vindo. Jailson já está aparecendo aqui. Boa noite, Jailson. Chama a galera aí, vamos embora, que dá só uns 2 minutinhos aí para a gente poder começar. E aí a gente aproveita aí para poder dar os recadinhos iniciais, né, que a gente sempre faz também. E aí, aproveitando, a gente sempre fala aí dos treinamentos, né, dos nossos workshops, então www.gespro.com.br/treinamentos, né? Ou então também /eventos, que aí vocês conseguem ver lá também os eventos que a gente tem aberto no momento, inclusive os próximos webinars. E aí, falando de webinar, eu já vou aproveitar e falar sobre o webinar que eu vou fazer na semana que vem. Então, na sexta-feira que vem, de novo, a gente não vai ter live, a gente vai ter o webinar, junto com o meu grande mestre, Rafael Bergarias, que é presidente do IPMA aqui no Brasil. A gente vai falar sobre o Manifesto Ágil, sob o olhar sobre o olho, através do olho de competências, quer dizer, trazendo a visão do Manifesto Ágil sobre aquilo que o IPMA, o Instituto de Project Management Association, né, que é um instituto muito antigo, inclusive mais antigo do que o PMI, na área de gestão de projetos, como que ele olha através do olhar de competências, que é um framework muito bacana que eles possuem, a questão do Manifesto Ágil. Então vai ser muito interessante. Se vocês puderem participar, se inscrevam nesse link aqui, bit.ly/webinar com W maiúsculo 2602. Então, vai ser na sexta-feira que vem, um pouco mais tarde, a gente vai fazer às 20 horas da noite, tá legal? Então se inscreva aí para você poder participar. Lembrando também de falar dos nossos livros da Jornada Colaborativa. Quem quiser acessar lá o brasport.com.br, é só procurar Jornada Colaborativa, vocês vão ver lá todos os livros que a gente tem em andamento agora, que já estão publicados. Inclusive está com um bom desconto lá. A Brasport fez uma iniciativa muito bacana de dar, acho que 40% de desconto nos livros. Então, aproveite, porque tem livros muito legais, inclusive aí os livros do Jornada do Ágil Escalado e do Jornada Ágil da Liderança, dos quais eu fui co-organizador. Tá legal? Então, a gente conta com o interesse de vocês também. Lembrando, falando da Jornada Colaborativa, que a gente vai ter o Summit, aí o grande Jailson que está acompanhando a gente, é um dos grandes responsáveis aí pelo nosso marketing, pela nossa divulgação. Então, a gente vai ter o Summit da Jornada Colaborativa, o primeiro de 2021. Eu vou estar coordenando a sala do Ágil Escalado, que vai ser no dia 20/3, mas o evento começa no dia 19. E no dia 19, a gente tem diversos executivos, cases de transformação digital e ágil, muito bacanas. E no dia 20, a gente vai ter mais de 20 salas paralelas, e eu vou estar organizando uma dessas salas, e com certeza vai ser muito bacana esse evento. Quem se inscrever ganha livro também. Enfim, então a gente conta com a participação de todos vocês. E como esse evento aqui está fazendo parte do Agile to Any Reflect Festival, coloco aqui também o link para a galera poder se inscrever. Tem vários eventos, só no Brasil aqui são mais de 30 eventos cadastrados, no mundo são mais de 700. Vale a pena realmente vocês participarem, porque o evento está super bacana. É um mês inteirinho de fevereiro, com vários eventos aí para comemorar os 20 anos do Agile, do Manifesto Ágil. Legal? Bom, pessoal, vamos deixar então de lero-lero, vamos começar aqui a nossa apresentação. A gente já tem aqui uma galera aqui acompanhando, também para privilegiar aí quem chegou no horário, tá legal? Pessoal, fique à vontade, quem quiser colocar as suas perguntas, eu vou estar dando uma olhada no chat e olhando a apresentação, mas conforme for no final a gente responde a todo mundo, tá legal? E, claro, deixando o recadinho para vocês, quem ficar até o final, eu vou liberar aqui um link para vocês se inscreverem e participarem de um sorteio de uma vaga no nosso workshop Agile Leadership, que vai ser nos dias 22 e 20, dos dias 22 aos dias 24 agora, da semana que vem. Então, de segunda a quarta-feira, de 7 às 10 da noite. É a quarta edição do workshop Agile Leadership. Muito bacana, quem quiser participar. Vai ter muito a ver com isso que a gente está falando aqui hoje. Se você se interessar, a gente conta com a sua participação lá também, legal? Então, deixa eu transmitir minha tela aqui. E aí vocês me confirmem se estão vendo ou não. Espera aí. Bom, deixa eu colocar assim, que aí fica maiorzinho para vocês verem. Fica melhor para vocês acompanharem. Deixa eu tirar essa faixa aqui. Então,
o nosso webinar hoje é para falar sobre o Agile Leadership Model e um novo manifesto ágil. Então, a ideia é que hoje a gente falar um pouquinho sobre esse modelo do Agile Leadership, que é o que eu trato no meu workshop, e falar como que ele se linka com o manifesto da liderança ágil que foi produzido pela Jornada Colaborativa. Inclusive, hoje eu fiz um post chamando a galera para participar desse webinar, justamente publicando um infográfico com os principais conceitos do Agile Leadership. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no LinkedIn, corre lá que vocês vão ver o infográfico, foi muito bacana. Agradeço ao Rafael Boldrini, meu grande parceiro, que fez esse trabalho impecável aí e ficou muito bacana. Espero que vocês gostem também. Legal, gente? Bom, e aí, antes da gente começar o nosso assunto aqui, eu queria que vocês refletissem aí e respondessem para mim no chat. Quem é você na transformação? Você é mais Gabriela ou você é Raul Seixas? Me responde aí no chat, por favor, quem estiver acompanhando. Se não souber, se não entendeu aí a pergunta, ou se não entendeu o porquê que eu estou perguntando isso, pode colocar aí no chat aí que a gente tira as dúvidas de vocês, responde aí o que quer dizer isso aí, cada um desses personagens. Legal? Enquanto isso, eu bebo uma aguinha. Queria que vocês colocassem para mim no chat quem são vocês aí na transformação, a Gabriela ou o Raul Seixas. Se tiverem alguma dúvida, falem aí que eu explico para vocês. Legal? Bom, vou seguindo aqui enquanto vocês respondem, depois a gente volta aqui na pergunta também. Falando um pouquinho de mim, então, para quem não está acostumado a me acompanhar nas lives, nos webinars, nos eventos que eu faço, sou Júnior Rodrigues, tenho mais de 16 anos aí de conhecimento em consultoria e gestão, atuando em indústrias diversas, educação, mineração, construção, serviços. Atualmente eu atuo como head, estou como head de agilidade e operações na iLab, que é uma empresa de tecnologia em qualidade de software. Sou professor da PUC Minas no MBA de pós-graduação, na pós-graduação de gestão de projetos, na cadeira de escritório de projetos. Sou diretor executivo da GESP Treinamento e Consultoria, fundador e organizador do CONAGILE, que foi o Congresso Nacional de Agilidade que a gente criou e que depois acabou se expandindo e virando uma coisa muito maior, e também organizador e coautor da Jornada Colaborativa, além de ter várias certificações na área de projetos, agilidade, tenho mestrado em administração pela PUC do Rio de Janeiro, e também as minhas grandes paixões aqui, que essa aqui, por incrível que pareça, não é a minha esposa, é minha filha, Letícia, vai fazer 24 anos agora, no dia 28 de março, e o Bernardo, que tem uma pequena diferença aí, somente 20 anos entre um e o outro, que tem 4 aninhos ele, que são as minhas duas grandes paixões, além da minha esposa também, que é a Ana Paula, que eu não vou mostrar a foto para vocês. Legal? Eu vi que o pessoal colocou aqui no comentário que eles são Raul Seixas, estão buscando ser Raul Seixas. Legal. E o sentido é exatamente esse, né? Antes da gente entrar aqui no OnePage, o que a gente está falando aqui é de ser realmente uma metamorfose ambulante, né? A gente buscar estar se adaptando o tempo todo, a gente tem que ter esse pensamento. A gente está vivendo um mundo de transformações, a gente viveu uma transformação gigantesca na nossa sociedade, no nosso mundo no último ano, e se a gente não tiver essa capacidade de se adaptar e de mudar, inclusive, a nossa opinião sobre as coisas, né? Por quê? Porque as coisas mudam, o contexto muda, a realidade muda, a dificuldade muda. Se a gente não tiver essa capacidade de se adaptar, cara, a gente vai ficar preso às velhas formas de fazerem as coisas, a gente vai ficar vivendo a síndrome de Gabriela, que é aquela que nasceu assim, vai morrer assim, vai viver sempre assim, né, daquela forma que ela sempre fez a vida inteira. E a gente não tem como agir dessa forma nesse mundo de transformações que a gente tem vivenciado. Então, é importante sim que a gente seja cada vez mais Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, e busque ser assim no nosso dia a dia para que a gente consiga enfrentar essas transformações que a gente vivencia. Legal? E aí, falando sobre o nosso OnePage, né, Agile Leadership, inclusive, esse OnePage foi que inspirou eu e meu grande amigo Rafael Boldrini, que está aí já no chat, que eu estou vendo que ele está acompanhando, a produzir o nosso infográfico que a gente publicou hoje lá no LinkedIn, né? E aí, nesse OnePage, eu tentei consolidar quais eram os principais pontos que eu falo, que eu trato no meu modelo de liderança ágil. Então, tudo isso que está aqui, e claro, bastante coisas a mais, isso aqui é um resumo, a gente traz no workshop para vocês. Então, a gente passa ali sobre o contexto da liderança, que é justamente esse mundo que a gente tem vivido de transformações, a gente entender que a gente precisa ter uma abordagem que é contextual, que a gente precisa estar preparado para essas transformações e saber encarar cada um dos contextos que a gente vivencia
com a abordagem correta, utilizando as ferramentas corretas, mas para isso a gente tem que saber lidar com essas várias abordagens, com essas várias ferramentas. A gente vive um mundo que está cada vez mais focado em pessoas. Quando a gente fala de agilidade, é isso, é focar cada vez mais em pessoas. É a multidisciplinaridade, a felicidade, a diversidade, aprendizado contínuo, a transformação nas empresas. Passa, então, por a gente entender essa necessidade de ter esse mindset, né, a palavrinha-chave aí que todo mundo gosta de usar, ter esse mindset ágil, né? Então a gente entender esses princípios, esses valores ágeis, incorporar isso, trazer isso para o nosso dia a dia, vivenciar isso na veia com as nossas equipes e também saber realizar essa transformação ágil dentro da organização. E aí eu coloco os 5 pilares que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, que eu entendo que são os principais para que a gente consiga fazer essa transformação. E aí eu trago também as bases da liderança ágil. Então a gente fala sobre diversos conceitos e modelos de liderança que eu entendo que conformam esse modelo de liderança ágil, que trazem as características que um líder ágil precisa ter. E aí, com base nisso, a gente também fala sobre os pilares ágeis, que vêm do design thinking, né, que são os pilares de empatia, colaboração e experimentação, que eu entendo que a gente precisa privilegiar e fomentar isso cada vez mais nas nossas equipes. E muitas das vezes me perguntam, Júnior, mas como é que eu posso transformar a minha empresa, começar uma transformação ágil? Minha empresa é muito rígida, minha empresa é muito tradicional, como é que eu posso fazer isso? Só de ouvir falar de Scrum e Kanban, eles já ficam de cabelo em pé, ninguém quer saber de nada, ninguém quer me ouvir, né? E eu falo, você pode começar muito bem praticando esses pilares, esses valores no seu dia a dia, e isso já vai produzir uma transformação gigantesca, né? Então, agradeço aí o Jailson que colocou, né, que ficou muito bom, falou que a gente é fera, acredito que ele esteja falando do infográfico, realmente ficou muito bom. E aqui o pessoal falando aí os comentários sobre o Raul Seixas, né, muito bom, buscando ser Raul. E aí o Rafael Boldrini chegou aí também na área, e o papo hoje vai ser incrível, com certeza. Legal, gente? Então, a gente termina o nosso papo hoje falando um pouquinho sobre o Manifesto da Liderança, que é exatamente esse paralelo que eu quero fazer com o Manifesto Ágil, que foi publicado há 20 anos atrás, e fechando o nosso balão aí, falando sobre o nosso modelo do Agile Leadership, que são as 11 características que se dividem entre mindset e atitudes que o líder ágil precisa ter, ao meu ver, para enfrentar essas transformações. Legal? Bom, e aí a gente começa então falando daquele conceito que ninguém aqui conhece, né, que é o mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que nada mais é o que a gente vivenciou nos últimos anos e vivenciou na veia nesse ano que passou, né? Se tornou cada vez mais de uma forma acelerada um mundo que muda o tempo todo, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, que ele é extremamente complexo, que algo que aconteça do outro lado do mundo impacta a gente quase que imediatamente, e ambíguo, que é a gente entender que, cara, não tem como a gente ter uma resposta única para as coisas, né? Por mais que a situação, a gente já tenha vivenciado uma situação parecida no passado, mas em cada contexto a gente vai ter que ter uma resposta única, e aí que vem a questão do mindset híbrido que a gente falou. Só que o mundo VUCA já passou, já começam a falar de outros aspectos. Inclusive, eu convido vocês para a palestra que vai ter logo a seguir a minha, que faz parte do Agile to Reflect Festival, que é a palestra do meu grande amigo Marcelo Antonelli, que vai falar exatamente sobre o mundo deixou de ser VUCA, agora é Bunny. Tá? Então, eu não vou explorar o conceito aqui, vou deixar para que vocês entendam um pouquinho mais com o meu amigo Marcelo, assistam a palestra, logo a seguir a minha, começa às 7 horas, tá legal? E aí o mundo Bunny, ele fala exatamente de quê? Um mundo que é frágil, que é brittle, que é anxious, que é ansioso, não linear, quer dizer que ele não segue uma sequência normal, e ele é incompreensível. E é exatamente também o mundo que a gente vivenciou até agora. Isso invalida o mundo VUCA? Não sei. Mas o que significa que cara, são outras características, é mais complexidade, são outros aspectos que a gente precisa atentar. Mas falar de mundo Bunny é suficiente para a gente entender o que a gente vive? Talvez não. Tem uns que falam, inclusive, do mundo Bright, que é o grande amigo Hélio Costa, que eu gosto de falar sobre esse conceito, que ele fala sobre um mundo que é blur, que é obscuro, que ele é arriscado, que é risky, interconectado, que está muito ligado ali ao que eu falei sobre o complexo no VUCA, que ele é global, quer dizer, a gente não tem como mais pensar somente localmente, a gente tem que pensar globalmente, por mais que a gente haja localmente, que é um mundo que é high-tech, que é tecnológico, cada vez mais, a gente depende e vivencia a tecnologia, e é um mundo que precisa ser mais oportuno, mais timely, a gente precisa aproveitar as oportunidades porque elas passam numa velocidade muito rápida. Mas será que também esse mundo Bright ele é suficiente para a gente lidar com essas transformações? Daqui a pouco vai surgir outro nome
E aí o que importa é a gente entender que, cara, a gente vive num mundo de transformações e outras coisas, outros conceitos vão surgir para tentar dar conta dessas transformações, e eu vou dizer o seguinte, para mim eles são insuficientes, porque sempre vai vir um aspecto novo, sempre vai vir uma visão nova, e a gente precisa estar aberto a entender esse mundo de complexidade que a gente vivencia. Legal? Tranquilo aí, gente? Dúvidas, perguntas? Senão a gente segue aqui em frente. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar minha carinha aqui, só para não ficar tão impessoal, né? Ficar só apresentando, eu vou mostrar aqui também a minha carinha para vocês me verem enquanto isso. Legal, gente? Vamos lá. Bom, e aí a gente começa então a falar de algumas características que estão lá no OnePage. Eu não vou entrar em detalhes em todas elas, nem vou aprofundar muito nelas, não. Mas eu quero trazer as principais que eu entendo que a gente não pode deixar de falar. E aí a gente está falando exatamente, como falei agora no Brittle, né, que é o frágil, que é o mundo frágil, a gente tem que tentar remover essa fragilidade com a qual as organizações se deparam. E também nós, enquanto profissionais, enquanto líderes, nos deparamos, né? A gente precisa entender que, cara, não dá para a gente continuar com uma abordagem de que sofreu algum caos, sofreu alguma desordem, algum problema, a gente vai ser abalado, vai ser danificado por ela. E o resiliente, ele também acaba sendo, na visão do... Ai, caramba, me fugiu o nome do cara agora, do autor, que é o Nassim Taleb. Ele traz, né, o resiliente, ele não é suficiente também para lidar com essa desordem, porque ele resiste, ele é robusto, né, ele consegue voltar ao seu estágio anterior quando ele passa por uma turbulência. Mas o antifrágil é aquele que consegue se beneficiar do caos. Então, aquele cara que consegue sair melhor, ele aproveita a desordem, aproveita tudo aquilo que a gente passa de problema, de dificuldade, e consegue remover aquelas fragilidades existentes, consegue trabalhar, analisa essa mudança, empodera a sua tomada de decisão própria ou da sua equipe, da sua empresa, promove a coletividade para que a gente consiga se reforçar, contando com a colaboração, porque cada vez mais a gente vive num mundo colaborativo, e aí se adapta a essas mudanças, sabendo voltar melhor do que ele entrou quando essa turbulência começou a ser vivenciada, quando o caos começou a imperar. Então, o antifrágil é exatamente isso, é aquele cara que consegue voltar melhor do que ele estava anteriormente. Legal? Pessoal, se tiverem perguntas aí, é só ir colocando que a gente vai respondendo conforme a gente puder. Legal? Inclusive, eu fiz um post também, acho que foi ontem, no final do dia, falando exatamente desse slide, né? Que a gente precisa, então, como a gente está vivenciando um mundo que muda o tempo todo, que é ambíguo, e que a gente vivencia diversos contextos, que o contexto muda de uma rapidez muito grande, não adianta a gente continuar com a síndrome de Gabriela e a gente continuar utilizando as mesmas ferramentas, as mesmas práticas que a gente utilizou até então. A gente precisa conhecer o máximo de ferramentas e técnicas e abordagens possíveis. Eu gosto muito de dizer, por isso que eu trago essa analogia com o cinto de utilidade do Batman. Por quê? Porque quanto mais ferramentas você tiver no cinto, mais capaz você vai ser de fazer aquilo que mais importa no final das contas, que é entregar resultado. Então, se você está utilizando Kanban, Scrum, Design Thinking, Design Sprint, Preditivo, Scrum-Kanban, Water Scrum Fall, cara, o que você quiser utilizar, está trazendo resultado, isso que mais importa. Então, para você ter essa visão agnóstica, pragmática, não adianta você conhecer uma ferramenta só. E até coloquei no meu post lá ontem, quando eu falei, cara, você continuar utilizando sempre martelo, você vai achar que tudo é prego e vai dar marretada em tudo. Então, você tem que ter a ferramenta adequada para cada contexto. Legal? E aí, uma informação que foi adicionada dentro do nosso modelo OnePage, que aí o Rafael me ajudou a colocar lá no infográfico, é exatamente esse quadro aqui. Porque eu gosto muito dessa informação, que embora ela não possa até não ser 100% atualizada, mas uma pesquisa que foi feita pela HBR Brasil, que eu achei muito bacana, em 2014, quer dizer, já estamos falando aí de 7 anos, são coisas que já eram percebidas há muito tempo e a gente ainda está falando sobre isso como se fosse uma novidade. Né? 73% de 4.200 pessoas, né, entendem que a satisfação diária ela é imprescindível para a gente conseguir alcançar o sucesso, para a gente conseguir produzir mais, para a gente conseguir fazer melhor. E como que a gente consegue ter essa satisfação? Cara, a gente tem que privilegiar as pessoas, não adianta. Então a gente está falando de pessoas sempre, a todo momento. Né? 20% dos colaboradores conseguem ser mais produtivos do que quando a gente está falando de colaboradores que não estão satisfeitos. Então aqueles colaboradores que eles estão satisfeitos, que eles realmente estão engajados,
que eles gostam do que fazem, que eles se sentem bem, se sentem parte, que eles têm aquela sensação de pertencimento, que eles conseguem ser, no mínimo, 20% mais produtivos do que os outros, né? E aí tem uma outra pesquisa que foi muito bacana, que eu gosto de citar, né? Eu sempre cito isso como exemplo, que é aquela pesquisa muito famosa que foi feita lá no Google, que é o Projeto Aristóteles. Ele pesquisou 180 times para comprovar que a colaboração e a segurança psicológica são essenciais para que a gente consiga fazer com que as pessoas sejam felizes e pessoas felizes produzem mais. Então, a gente entende o quão essencial é a gente cuidar das pessoas, o quão essencial é a gente olhar e permitir que as pessoas colaborem, que as pessoas participem, que elas se engajem, que elas se sintam parte daquilo que está sendo co-construído dentro da organização. Então, esse projeto ele veio justamente para mostrar isso, que pessoas felizes produzem mais, pessoas felizes entregam melhor, pessoas felizes não enchem o saco. Legal? E aí eu gosto muito de trazer essa fórmula, porque trazer a reflexão de que até então a gente vivenciou uma era que veio lá desde a era industrial, que tinha um foco muito grande em eficiência, em reproduzir processos, né? Tinha toda aquela questão da gente ter lá a mão de obra, né? Que a gente não entendia a importância da criatividade, da inteligência e das emoções daquela pessoa, e a gente falava o seguinte, ó, deixa tudo isso do lado de fora da empresa e vem aqui somente apertar parafuso, porque eu só preciso do teu braço, só preciso da tua mão de obra para poder alcançar a minha produtividade, para alcançar a minha eficiência. Então, a gente vivenciou isso durante muito tempo, e aí nessa era, durante todo esse tempo, o foco sempre foi em resultados acima de tudo, em detrimento das pessoas. Então, a gente está falando que a gente precisa inverter essa lógica, que era resultados em primeiro lugar, depois vinham os clientes e aí as pessoas estavam em último lugar. E aí quando a gente inverte isso e coloca as pessoas em primeiro lugar, a gente entende, né, a gente comprova e a gente entende que as pessoas precisam estar satisfeitas, que as pessoas precisam estar engajadas, que as pessoas precisam estar felizes para produzir mais, para entregar melhor. A gente coloca elas em primeiro lugar, a gente privilegia as suas sensações, os seus sentimentos, e aí os clientes ficam satisfeitos. Por quê? Porque os nossos colaboradores vão entregar melhor. E aí, quando os clientes ficam satisfeitos, os resultados vêm como consequência disso. Então, não é uma questão meramente de você, não, mas pô, se eu privilegiar as pessoas, eu posso estar perdendo o resultado? Não, o resultado ele vai vir melhor, porque ele vai ser resultado de pessoas engajadas, pessoas felizes, que produzem mais, que não vão causar um turnover muito grande na sua empresa, e aí os clientes também, a gente vai acabar tendo menos churn, né, menos saída de cliente, e aí os nossos resultados, eles são muito mais perenes. Legal? A Joyce está colocando aqui, super concordo, inclusive tem se falado muito sobre o salário emocional, que faz parte justamente dessa questão da gente privilegiar a felicidade das pessoas. Legal? E aí, só para a gente fechar a questão das transformações, esses, para mim, são os 5 pilares que eu entendo quando a gente fala de uma transformação ágil e efetiva, tá? Tudo passa por você entender que a gente precisa fazer uma transformação ágil de forma efetiva na organização, né? E aí a gente precisa começar tudo isso por uma estratégia ágil. Essa estratégia ágil, ela fala da gente trabalhar de uma forma imersiva, colaborativa, adaptativa, olhando para o ambiente ao redor no qual a organização está inserida. Então, se eu estou falando de ser adaptativo e o mundo muda o tempo todo, eu tenho que estar o tempo todo ajustando a minha estratégia. Então, não adianta mais a gente fazer o 5-year plan, né, o planejamento de 5 anos, e achar que aquilo ali vai continuar sendo uma verdade. Não vai. Então, eu digo que, no mínimo, a gente precisa replanejar a nossa estratégia a cada 6 meses, no mínimo. Se você tiver um negócio que é muito dinâmico, talvez a cada 3 meses, 4 meses, não sei. Né? Inclusive, a gente casa isso muito com o OKR, né, que é uma das ferramentas que a gente traz como importante para o líder, que é justamente você fazer a revisão desses objetivos estratégicos e táticos e seus resultados chaves trimestralmente. Então, muda esse conceito, a gente tem que privilegiar a colaboração das pessoas, contar com a inteligência coletiva e, claro, fazer uma imersão para que a gente consiga fazer esse planejamento rápido e comece a executar. Então, não adianta mais a gente ficar ali 2, 3 meses planejando, porque quando a gente terminar de fazer o nosso planejamento, a gente corre o risco desse planejamento não funcionar mais. E aí a gente passa, né, por uma gestão ágil de projetos, e aí quando eu falo gestão ágil de projetos, de produtos, enfim, das iniciativas que você tem dentro da sua organização, utilizando Kanban, Scrum, a abordagem que você achar importante utilizar, inclusive preditiva, desde que você tenha um mindset ágil, desde que você consiga se adaptar.
continuamente a essas transformações. A liderança ágil, que é o foco do nosso trabalho aqui, do nosso webinar, que é direcionar os líderes para eles serem os protagonistas dessa transformação. Então, essa transformação ela não vai ser algo que vai ser encabeçado ou pelo time de agilistas, ou que vai ser encabeçado pela autogestão propriamente dita. Não, os líderes da organização também têm que beber nessa fonte, né? Se imbuir desse propósito e liderar essa transformação junto às suas equipes também. Legal? E aí tem que ter uma área para poder te ajudar a fazer isso, né? Esse time de agilistas, ou um Agile PMO, que é a área que eu acredito muito, que eu fomento, que eu acho que funciona muito para a maioria das organizações, para grande parte das organizações, que é justamente a gente unir essa visão ágil com o papel que o PMO tem de ser esse grande orquestrador, integrador, e olhar essa visão de portfólio para que ele consiga apoiar a organização a apontar para a direção correta. E no desenvolvimento de produto, a gente utilizar métodos que vão nos ajudar a definir o produto certo a ser desenvolvido. Então, Design Thinking, Design Sprint, Lean Inception, ferramentas e abordagens que nos ajudem a definir melhor o nosso produto, a nossa solução. Legal? Então, esses são os 5 pilares que eu entendo para que a gente consiga fazer essa transformação aqui. Então, esse é o roadmap da transformação ágil, falando rapidamente, porque isso aqui é um webinar, uma aula inteira, só para falar sobre isso. A gente, então, entende que, por mais que a gente tenha fases, e aí também foi o meu grande amigo Rafael que me ajudou a fazer essa imagem, né? Me inspirei, inclusive, na imagem que ele fez para o nosso livro, do Ágil Escalado, a gente justamente focar o quê? Numa transformação que ela é cíclica, ela não é algo linear, estanque. Então, a gente pode rodar essas etapas quantas vezes a gente precisar, a gente pode voltar nessas etapas quantas vezes a gente necessitar. Por quê? Porque não é algo linear, é algo que se eu chegar aqui, eu rodar e eu entender que eu chegando aqui, eu preciso voltar novamente, eu posso voltar e começar totalmente de novo ali com treinamento, com novos experimentos, para que eu consiga alcançar o meu objetivo. E tudo começa da gente entender, fazer um diagnóstico, promover a mudança da cultura do nosso time, fazer uma sensibilização para que todo mundo entenda o porquê dessa mudança, e aí sim a gente começa a focar no valor, depois a gente começa a ter formas, né, de trabalhar com MVP, ajustar o nosso fluxo de trabalho para que a gente, de fato, comece a ter um delivery efetivo do nosso valor, otimiza o valor, melhorando as decisões e resultados com a expansão do OKR dentro da organização, e depois a gente olha o sistema como um todo e busca como otimizar esse sistema, né, olhando para a cadeia do valor como um todo. Então, o nosso value stream, né, que é o nosso mapeamento da cadeia de valor, ele tem que olhar de ponta a ponta todos os processos da organização, desde quando nasce o pedido lá no cliente, né, e quando esse processo termina novamente com a entrega para esse cliente. Então, é um processo que começa e termina com o nosso cliente e que a gente tem que buscar eliminar todos os desperdícios, retrabalhos que existam em cada uma dessas etapas, entre cada uma dessas etapas, para que a gente consiga otimizar o nosso fluxo inteiro. E aí, claro, tudo isso debaixo de uma visão de gestão de mudança. Por quê? Porque a gente está falando de um trabalho de gestão de mudança na veia dentro da organização. Tá legal? Bom, então, dentro desse cenário que a gente falou até aqui, a gente precisa de uma nova liderança. Concordam? Né? Então, para isso, a gente precisa ter novos líderes que entendam esse novo papel, que se imbuam desse novo papel, para que eles possam fazer essa transformação dentro da organização. Legal, gente? Perguntas até aí? Bom, vamos lá, então. E aí, tem um artigo muito bacana que eu não coloquei nessa apresentação, mas que ele fala do Agile C-Level, né, do Agile C-Suite, que foi um artigo que saiu no ano passado, na HBR, e que ele fala o seguinte: para a transformação ágil ocorrer dentro da organização, é preciso que o C-Level abrace de verdade os princípios ágeis. Então, não adianta nada a gente fazer toda a transformação ali na base, na operação, e até mesmo que, de repente, a própria liderança, né, o middle management, que é a parte mais difícil de se mudar, obviamente, porque só pressão de baixo, de cima, de tudo quanto é lado, mas é preciso também que a alta gestão patrocine isso, e que ela abrace esses princípios ágeis para que ela consiga apoiar, encabeçar e liderar essa transformação dentro da organização. Legal? Bom, e aí a gente vai falar rapidamente de alguns conceitos que embasam, que corroboram essa visão de liderança ágil que a gente traz para vocês aqui. E o primeiro deles, para mim é um dos principais, é o de liderança servidora. E aí, claro, fazendo uma parte aqui, embora a visão de liderança servidora ela não seja tão nova assim, né? E aí quando eu digo tão nova, eu não estou falando de décadas, eu estou falando de milênios, porque para mim o maior exemplo de liderança servidora foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo.
Mas, enfim, o conceito de liderança servidora, como a gente conhece, ele foi criado pelo Robert Greenleaf na década de 70, né? E que, se a gente puder exemplificar, ele justamente tenta trazer a inversão da pirâmide organizacional, né? Que lá, aquele organograma, tudo bonitinho, que começa com o CEO, depois a gente tem o C-Level, depois a gente tem ali os gerentes, depois a gente tem os coordenadores, e depois, no final, a gente tem a operação lá na base da pirâmide. A gente inverte isso por quê? Porque a visão é que a gente precisa ter líderes que suportam a organização. Então, o líder, ao invés de ele estar no topo, ele está na base, suportando para que todo mundo consiga fazer o seu melhor. Então, organizações excepcionais têm culturas onde os líderes oferecem essa cobertura, oferecem esse suporte para o seu time, né? Então, o conceito de liderança servidora, ele vem para isso, para servir. O líder, tem uma frase que eu gosto muito de falar, lá na frente eu vou repetir, que é: os líderes estão aí para pavimentar o caminho para que a equipe consiga brilhar. Né? E aí, claro, a gente tem que ter esses pilares aqui muito na veia. Né? Além daqueles 3 pilares que eu trouxe, que é a experimentação, colaboração e empatia, que vem do Design Thinking, eu gosto muito de acrescentar a confiança, que tem a ver com o que a gente falou, com a questão lá da criação do ambiente de segurança psicológica. A gente trabalha para a criação desse ambiente justamente para que as pessoas consigam ter voz, para que elas confiem umas nas outras, para que elas consigam se expressar. A gente vai explorar um pouquinho essa questão da confiança quando a gente falar sobre o conceito de liderança humanizada do Simon Sinek ali na frente. Legal? Um outro conceito que eu acho muito importante, que é o conceito da liderança polímata, que foi desenvolvido, né, fomentado pelo meu amigo Michael Arak. Ele fez mestrado comigo, depois o mestrado dele foi falando sobre esse conceito, depois ele fez doutorado. E aí, o que é a polimatia? Né? Polimatia tem muita relação com aquela visão do profissional M-shaped, que a gente tem falado no mercado, que é aquele profissional que ele tem um conhecimento abrangente de várias áreas, ele tem uma profundidade em algumas áreas, então ele é especialista em algumas áreas, não somente uma área, ele é especialista em algumas áreas, e ele consegue conectar esses conhecimentos para conseguir ter sacadas fora da caixa. Então, ao invés da gente ter aquele profissional especialista, ou até o T-shaped, que é o especialista generalista, a gente tem profissional que ele é M-shaped, né, ou ele é especialista em várias áreas, que ele consegue ter uma visão mais ampla de várias outras áreas também, né, uma visão muito generalista, e ele consegue conectar todos esses conceitos para que ele consiga ter ideias muito criativas que ele não conseguiria ter se ele tivesse uma especialidade só. Né? Então, o líder polímata é um líder que tem essas características, mas que consegue promover isso na sua equipe. E eu acredito muito que o líder precisa promover isso. Ele precisa fazer com que a sua equipe consiga também se desenvolver e ser cada vez mais assim, porque é a característica que o mercado precisa. E além dele promover isso na sua equipe, né, a abrangência, a profundidade, a conectividade, ele tem outras ações e características que ele precisa exercer com o time também. Quer desafiar com humildade, quer ele otimizar o fluxo de ideias, quer ele ter uma visão integrativa, então ele conseguir integrar as diversas visões, as diversas pessoas que fazem parte da equipe para conseguir alcançar um objetivo único, destreza mental, que ele sacar o que há por trás de cada uma das necessidades, que ele entender rapidamente quando uma pessoa explica uma coisa para ele conseguir extrair o melhor daquela informação. Empatia cognitiva é ele entender o que há por trás daquilo que está sendo dito pela pessoa, quais são os motivos que ela tem para dizer aquilo. Abertura com visão crítica, então ele promover a abertura de ideias, mas também saber questionar e criticar e promover essa visão crítica no time também. E, claro, força de caráter, porque isso é imprescindível para qualquer líder hoje em dia. Legal? E aí a gente entende que aquele modelo tradicional e patriarcal, ele não funciona mais. Ele já não faz mais sentido. Né? É um modelo que é muito baseado naquela hierarquia onde tem um senhor que manda, né, um pai que manda, embora a gente vai falar um pouco dessa visão familiar um pouco mais na frente, mas não nesse sentido de ser o manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquela visão do patriarcal onde ele tem a única voz e ninguém mais fala, ninguém pode se expressar, e tem muita relação também com uma visão um pouco mais militarizada, de hierarquia muito forte, né, um comando e controle muito pesado. Né? E aí a gente traz a visão, então, da liderança feminina. Então, muito mais do que ter mulheres em posições de liderança, em cargos de liderança, que é uma coisa importante, claro, a gente não pode deixar de falar disso, de ter a representatividade, mas quando a gente está falando da liderança feminina, que foi o conceito trazido pela Bettina Rama, foi muito explorado por ela aqui na América Latina, a gente fala exatamente de trazer as características que são mais vistas em mulheres
para essa visão de liderança. Então, não significa que homens não podem ter. Sim, podem e devem ter essas características muito mais ligadas às pessoas, né, uma tendência cada vez maior à cooperação, capacidade de agir em muitas direções, né? É tido como a mulher sempre é tida, né, e vista como a capaz de executar multitarefas. Embora eu né, questione um pouco o conceito de multitarefa, mas é uma pessoa que consegue estar olhando para várias direções ao mesmo tempo, né? Ter uma liderança mais horizontal, então um líder que joga junto, que colabora, que pavimenta o caminho muito mais do que manda, do que ficar numa posição de hierarquia, um predomínio cada vez maior do emocional, então as mulheres em geral são mais emotivas, e como eu falei, a gente vive um mundo onde não dá mais para a gente separar a mão de obra da cabeça, da inteligência e dos sentimentos, do coração. Então, esse predomínio do emocional, ele existe cada vez mais nas organizações e precisa ser olhado, precisa ser visto pelos líderes. E é uma característica que está muito presente nas mulheres, né, normalmente. E uma maior predisposição à mudança. Então, ser capaz, ser adaptável, né, estar disposto a mudar, estar habilitado a realizar e promover as mudanças, né? Ter uma visão proativa com relação às mudanças também. Legal? Não somente reativa. Bacana? Bom, tem aqui, né, um comentário do Jailson. Essa liderança polímata chega a ser um caminho a ser uma liderança ágil. Com certeza, Jailson. Todos esses conceitos que eu estou falando aqui são conceitos que, para mim, formam o líder ágil, que são imprescindíveis para ser esse líder ágil que a gente está falando aqui. Eu não sei o que o Rafael falou aqui, referência da imagem que o Júnior citou. Acho que ele está falando da referência que ele vai colocar aí para a gente. Beleza. Legal. Bom, vamos lá, continuando aqui. E aí, aquela questão da gente ter uma disputa interna na organização, um verdadeiro cabo de guerra, a gente ter organizações em silos, que uma área disputa com a outra, a área de operações está olhando para um lado, o comercial está olhando para o outro. Isso não pode existir dentro da organização. E para isso, vem um conceito da liderança humana ou humanizada, que tem muita relação com o que o Simon Sinek fala no seu livro Líderes se Servem por Último. Cara, é um livro muito bacana, aconselho todos a lerem, é muito legal, que ele fala exatamente isso, cara, que quando a gente está numa situação onde a gente precisa ficar se protegendo uns dos outros dentro da própria organização, cara, a organização como um todo sofre, né? E aí a gente precisa, então, ter uma visão, uma liderança que protege a organização dessas rivalidades, para que a gente evite que essa rivalidade aconteça. A gente precisa ter um ambiente, como a gente acabou de falar, de confiança, de cooperação. A organização vai ficando cada vez mais forte e a empresa acaba sendo vista como uma verdadeira grande família, né? Onde o líder é o pai, e não numa visão patriarcal, como eu falei, pejorativa, que eu acabei de dizer agora, mas sim no sentido de, cara, de ter uma visão de família mesmo, onde está todo mundo junto ali, o líder, ele está olhando todo, ele está abraçando todo, ele está colocando todo mundo ali dentro da sua área de proteção, como um pai normalmente faz, mas então muito mais nessa visão positiva do que na visão negativa de patriarcal ali, de manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá? E aí, claro, entra também o conceito do Management 3.0. Antes de falar do Management 3.0, só citando o livro do Simon Sinek novamente, que, cara, é muito bacana porque lá dentro ele fala do conceito do círculo de segurança, que eu também exploro um pouco mais no nosso workshop, que ele fala exatamente que quanto maior a gente conseguir tornar o nosso círculo de segurança dentro da organização, maior vai ser o nosso clima de família, de proteção, de não ter disputas entre as áreas. Então, o objetivo do líder tem que ser de não somente ter um círculo de confiança dentro do seu próprio time, mas também promover que esse círculo de confiança ele seja expandido para toda a organização. E aí, claro, né, se a gente está falando de um líder que tem uma posição da alta gestão, que ele consiga promover esse ambiente dentro da organização como um todo, o caminho fica muito mais fácil do que o líder que está ali dentro de uma área específica, dentro de um time específico. Legal? E aí, claro, a gente tem que falar do Management 3.0. É claro que tem um workshop que fala somente sobre essa visão, mas o que a gente traz aqui são os principais pontos que o Management 3.0 fala, né? Então a gente explora isso um pouquinho também no nosso workshop, só que a gente busca ampliar essa visão para além do Management 3.0. Isso não significa que o Management 3.0 ele não é bom ou é insuficiente. Não. A gente amplia a visão do que o Management 3.0 fala, trazendo outras visões, né, trazendo ferramentas e tudo mais que não são trazidas pelo Management 3.0. Mas o que o Management 3.0 fala, né? Ele fala da felicidade, que é o que a gente estava falando lá atrás, né? E dizendo o seguinte,
a gestão ela é muito importante para que fique na mão de uma pessoa só. Essa gestão ela precisa ser promovida pela equipe, né? Precisa ser realizada pela equipe, promovida na equipe, né? Então, a gestão ela precisa ser exercida pelos membros que fazem parte daquele time, daquela área, daquela organização. E daí que vem o conceito da autogestão, né? Do autogerenciamento, da autonomia. Por quê? Porque os indivíduos precisam ser capazes de cuidar de si próprio, né? Para que a gente consiga promover melhor o trabalho deles no dia a dia. E aí os gestores eles vão ficar focados o quê? Em gerenciar o sistema, ao invés de gerenciar pessoas. A posição deles vai ser muito mais de liderar essas pessoas, energizando, empoderando os times, alinhando as restrições, claro, porque por mais que a gente tenha autonomia, e aí tem um conceito que é muito bacana, que vem lá do disciplina de Agile, que fala exatamente da semi-autonomia, né? Eu gosto desse termo, por quê? Porque, cara, autonomia plena nunca vai existir. Por quê? Porque existem limites, regras dentro da organização que todo mundo tem que seguir. Existe um objetivo que vai ser alinhado para a equipe que todo mundo tem que perseguir, né? Então, a autonomia existe até o limite dessas regras, dessas restrições e do objetivo que todo mundo tem que seguir. Então, dentro dessas restrições, né, vocês têm autonomia para atuar. Então, é importante que o líder seja capaz de alinhar essas restrições, que ele desenvolva as competências necessárias nos seus liderados, né, na sua equipe, muito mais no sentido de desenvolver essas competências comportamentais pessoais, que são as mais difíceis de serem desenvolvidas, porque a técnica, um treinamento pode ajudar, um treinamento pode até resolver o seu problema. Melhorar a estrutura, né, então melhorar as condições, que aí entra a questão do pavimentar o caminho ou gerenciar o sistema que a gente acabou de falar para vocês aqui, e claro, tendo ali um foco em melhorar tudo sempre, que aí entra o conceito da melhoria contínua, que a gente está sempre buscando a evolução. Legal? Um outro conceito também que é muito bacana, que é o conceito da holacracia, e que muitas das vezes, assim, ele é tido como algo utópico, algo que, cara, não funciona, não existe, e assim, vou te dizer que é difícil. É muito difícil a gente conseguir implementar a holacracia para valer. Eu só conheço um caso, que eu nem sei se ainda funciona, que foi implementado a holacracia no vagas.com. Se existe algum outro caso, eu não conheço, mas vivenciar a holacracia no dia a dia é muito difícil. Por quê? Porque se prevê que a gente vai ter o fim da hierarquia, né, alguns dizem, quando a gente implementa a holacracia. Por quê? Porque a gente passa a diferenciar pessoas de papéis, né? O júnior, embora ele esteja como head de agilidade na iLab, mas dentro da iLab, em um momento, ele pode assumir o papel de trainer, ele pode assumir o papel de desenvolvedor, ele pode assumir o papel de um testador. Vai depender muito do projeto. Então, essa liberdade, essa flexibilidade, essa possibilidade da gente, dessa mobilidade que a gente precisa ter dentro da organização é o que a holacracia prega. Por quê? Porque uma pessoa pode ter vários papéis dentro da organização e um papel pode ter várias pessoas que podem estar atuando naquele papel, se revezando ou atuando em conjunto, de acordo com a necessidade. Então, como a gente vive num cenário onde vão existir diferentes contextos, diferentes situações, né, a gente precisa estar aberto a se adaptar continuamente a essas mudanças, a essas transformações. Então, a holacracia nos ajuda a promover essa maleabilidade, essa flexibilidade para que a gente consiga assumir esses papéis. Legal? Bacana, gente? E aí, para fechar essa visão de conceitos sobre liderança, a gente tem que falar do líder coach, né? E aí tem um artigo que eu escrevi, se não me engano, sei lá, já fazem 3 anos ou 4 anos, que eu falava exatamente que todo gerente ele precisa ser coach, né? Por quê? Porque se você não tiver essa visão de coach no sentido de desenvolver as competências do seu time, cara, seu time sempre vai continuar estagnado. E aí, como que a gente faz isso, né? Pô, alinhando um objetivo claro e tendo uma visão do todo e conseguindo alinhar isso com toda a equipe, tendo a disciplina como algo que motiva e estimula as pessoas a darem o seu melhor. E aí que entra muitas vezes o uso de framework, de coisas, de técnicas que ajudem a criar uma disciplina no time, para que isso ajude o time a produzir mais e melhor, né? Então, algumas vezes, a gente pode utilizar alguns frameworks, algumas disciplinas, algumas cerimônias para ajudar o time a se estruturar, a se estimular a entregar cada vez melhor, né? E aí entra a questão do feedback, né? Estimular o feedback no sentido de, cara, criar uma cultura de feedback, né? Então, a gente não foca em simplesmente, vamos
ter um programa e cumprir o programa de feedback. Não, é criar uma cultura onde o feedback ele precisa ser dado livremente a cada momento, quando acontecer a situação, para que as pessoas possam ter voz, para que as pessoas possam ser ouvidas e a gente possa promover a melhoria contínua dentro da nossa organização. E aí entra a questão da habilidade de ouvir e considerar, né, a famosa escutatória, escutativa que a gente fala bastante. Muitas das vezes a gente gosta muito de falar, né, de treinar a nossa oratória, nossa capacidade de falar, de comunicar-se. Mas a comunicação também prevê o ouvir, né, e ouvir e considerar o que o outro está falando. Então isso é super importante que a gente desenvolva essas habilidades no nosso time, tá? Bom, eu queria ver se vocês vão conseguir ouvir. Se não conseguirem ouvir esse vídeo aqui que eu vou colocar para vocês rapidinho, né, que ele fala um pouquinho sobre colaboração. E aí, se não estiverem ouvindo, me avise. E acho que está sem som. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar diferente. Espera aí. Acho que eu preciso deixar de compartilhar. Video file. Eu vou precisar do link. Eu não vou conseguir. Não, seria um arquivo. Deixa eu tentar novamente se ele vai habilitar o som, porque eu não sei o que está acontecendo. Tá bom? Vou tentar novamente. Espera aí, stop share screen. Não. Deixa eu botar novamente aqui, ver se vai. Bom, se não for, a gente passa. Para também não perder muito tempo. Vamos sem som mesmo, acho que dá para entender, né? Não tem um barulhinho, mas dá para a gente pescar, porque também não tem fala. E aí é legal porque esse vídeo, ele fala muito sobre colaboração, mas ele também fala sobre um aspecto muito importante, que eu queria que vocês prestassem atenção. Eu sei, Juliana, não sei por que tá sem som, não. Mas eu botei sem som mesmo, só pra gente poder refletir. Bom, legal. Eu não sei se vocês repararam, né? Ali naquele vídeo, ele fala sobre colaboração. Mas se vocês observarem, tem um líder ali, dando a direção, dando o caminho, dando o objetivo. E aí, na hora que ele termina de dar orientação, ele pula junto com o time, né? Ele tá junto com o time, ele colabora. Então, é esse líder que a gente precisa, né? Então, não somente da colaboração, promover a colaboração no time, né? E intra-times e com a organização como um todo, mas o líder também colaborar, o líder jogar junto. É esse líder que a gente precisa cada vez mais dentro da nossa organização. Na empatia, a gente não pode deixar de falar que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é olhar sob a perspectiva do outro, é um tema que a gente tem falado bastante cada vez mais no mercado, mas quando a gente faz isso, e aí entra uma questão que é muito importante para o líder, por quê? Que é a gente entender a necessidade do outro, a particularidade do outro, saber o que o outro realmente está precisando de apoio. E quando a gente exerce a empatia de verdade, o líder conhece cada um do seu time. E aí ele vai tratar o seu time não simplesmente com igualdade, mas sim com equidade. Por quê? Porque eu vou tratar cada um como cada um precisa ser tratado. E aí, se a gente promove isso dentro do nosso time, a gente consegue fazer com que a gente identifique e extraia o melhor de cada um dos potenciais que a gente tem do nosso time. Legal? E claro, também é preciso experimentar, né? Vem a questão da experimentação. Se a gente não experimentar, se a gente não testar, se a gente não promover isso dentro do nosso time, por quê? Porque muitas das vezes as empresas muito tradicionais, elas têm uma cultura de punição a erro, né? Que elas não permitem que a pessoa erre, a pessoa tem que acertar de primeira, né? Não permite que a gente experimente. E se a gente não experimentar, se a gente não errar e não obter o feedback do nosso usuário para que a gente possa melhorar o nosso produto, a gente talvez nunca vai conseguir resolver de fato a dor dele, né? Do nosso usuário. E mais, a gente vai ser incapaz de inovar. Então é preciso que a gente crie um ambiente, que a gente crie condições para que a gente consiga de fato permitir que a nossa empresa seja uma empresa inovadora. Legal? Bom, diante disso tudo, você está preparado para ser um líder ágil, né? A gente já está encaminhando aqui para o nosso final. Lembrando que quem ficar até o final, eu vou liberar um link para que vocês possam participar do sorteio de uma vaga 0800 no nosso workshop que começa segunda-feira. Legal? E aí tem essa frase aqui do Jeff Bezos, né? Seja teimoso com a visão, mas flexível no detalhe. Então, se você souber onde você quer chegar, né? Se você tiver um propósito claro, se você tiver um objetivo muito claro,
e conseguir alinhar isso com a sua equipe, né, a forma como você vai chegar lá é o que menos importa. Você precisa ser flexível, você precisa ser adaptável. E aí tem uma palavra que eu vi ontem no LinkedIn, que alguém comentou num post, que é da adaptagilidade, né? Então, não simplesmente ser adaptável, né? Mas vivenciar essa agilidade e essa capacidade de ser flexível, de se adaptar continuamente para que você, de fato, possa ser ágil. Porque, na verdade, agilidade é ser adaptável, é ter a capacidade de adaptação. Legal? Então, como eu falei anteriormente, o líder ágil precisa ser esse que lidera a colaboração e o processo de transformação dentro das organizações, sempre tendo em mente que precisa se adequar continuamente às mudanças do contexto e servir a equipe, né? Pavimentar o caminho para que a equipe possa brilhar. Legal? E aí que a gente fecha dentro do nosso conceito do Agile Leadership Model, né? Então, se baseia em 10 pilares, na verdade são 11, né? Que são 5 voltados para a forma de pensar, né? Que é o famoso mindset, e 5 voltados para as atitudes, principalmente atitudes que o líder possa e precisa ter para com os outros, né? E no meio disso tudo, claro, sempre tendo equilíbrio, porque não dá para a gente ser 880, não dá para levar tudo a ferro e fogo, não dá para a gente escolher os extremos, porque o caminho do extremo sempre é o caminho ruim. É sempre a gente buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? E aí por isso que eu digo muito sobre a questão da visão híbrida, né? Por quê? Porque a gente conhecendo diversas abordagens, cara, a gente vai ser capaz de combinar a abordagem da forma que a gente quiser, da forma que a gente precisar, da forma que o contexto pedir para a gente. Então, quando a gente fala das características, né, relativas ao modo de pensar, ser colaborativo e empático, ter um propósito claro e visão também que possa transmitir isso para a equipe, comunicar isso para a equipe de forma muito, muito direta, aprender e evoluir continuamente, então viver no lifelong learning, né, no aprendizado contínuo, ouvir e se comunicar efetivamente, né, então praticar muito a escutatória, ser antifrágil e adaptável às mudanças, né, então saber se adaptar e voltar melhor do que o estágio inicial, fornecer coaching, desenvolver as pessoas, servir e pavimentar o caminho, como a gente acabou de falar, dar o drive técnico e estratégico. Então, muito mais do que dar ordens, é dizer o seguinte, cara, a direção é essa. O caminho, você pode, de repente, utilizar um caminho aqui, né, tecnicamente falando, que talvez seja mais fácil, cara, mas o mais importante é você alcançar o objetivo. Inovar e entregar valor de forma antecipada e, claro, empoderar e delegar e confiar na sua equipe sempre para que ele consiga extrair o melhor das pessoas. E aí, claro, para poder fechar o nosso tema aqui, como a gente falou do Manifesto Ágil, e aqui é um evento para festejar o Manifesto Ágil, a gente vai falar dele, mas não daquele manifesto de 20 anos atrás, e sim do manifesto que fez um ano semana passada, ou essa semana, né? Fez um ano essa semana, que a gente publicou, que foi o Manifesto da Liderança Ágil na Era Digital, que foi um produto, um subproduto aí do nosso livro Jornada Ágil da Liderança, que eu tive a honra de organizar junto com o Vitor Gonçalves e com mais uma galera boa, que fala exatamente de inspirar líderes, inspiram pessoas a se desenvolverem e atingirem seus resultados, né? Focando mais a visão do todo, uma visão mais de facilitação das competências emocionais, orientação por propósito, inovação e flexibilidade, relações humanizadas com diversidade e inclusão, autonomia, orientação e desenvolvimento de pessoas, comunicação clara e escutativa, autodesenvolvimento contínuo e celebração. Então, a gente valoriza muito esses itens à esquerda mais do que os itens à direita. Isso não significa que os itens não são importantes, mas que os mais importantes são o que estão do lado esquerdo. Se você concorda, se você acredita nesse manifesto ágil, vamos disseminar, vamos divulgar, vamos fazer com que esse manifesto ele atinja cada vez mais pessoas para que a gente possa ter líderes cada vez melhores. Então, acesse aqui o nosso formulário online, seja também um signatário digital do nosso Manifesto da Liderança Ágil, bit.ly/manifesto liderança ágil. Legal, gente? E aí, para fechar com essa frase final aqui, muito bacana, se as suas ações inspiram os outros a sonhar mais, a aprender mais, a fazer mais e a ser mais, você é, de fato, um líder. E essa frase, ela não foi inventada por um guru que acabou de surgir aí do LinkedIn, ela foi escrita há cerca de 200 anos atrás, no século XIX, pelo John Quincy Adams, que foi o 6º presidente, se não me engano, eleito dos Estados Unidos. Legal, gente? Bacana? Bom, e alguém falou aí de sorteio, né? Eu falei várias vezes aí, então, antes da gente dar os nossos recados finais aí, para a galera poder se inscrever e participar, vou fazer o sorteio ao vivo, a gente já está fechando o nosso tempo aqui, faltam cerca de 4 minutinhos para a gente encerrar. Acesse já aí bit.ly/sorteio
sorteio ALM em maiúsculo, tá? Então, sorteio em minúsculo ALM, Agile Leadership Model, né? Sorteio minúsculo ALM em maiúsculo, bit.ly/sorteio minúsculo ALM maiúsculo, ou então o QR Code aí, acessem e preencham um formulário para que vocês possam participar do nosso sorteio, que eu já vou fazer já, daqui a pouquinho, né? E aí, enquanto isso, eu vou dando os recados finais aí. Se alguém não conseguiu fechar, eu estou vendo que a galera já está preenchendo, legal, já estou recebendo respostas aqui, então vou dar mais um tempinho aí para quem não percebeu, para quem não prestou atenção, dando mais uns minutinhos aí para a gente poder sortear, legal? Bom, vou tirar aqui então o QR Code, vou colocar o link, deixa eu tirar aqui a apresentação, que aí eu copio o link e coloco aqui no chat para vocês também, para facilitar a vida de vocês. Deixa eu colocar aqui no chat do YouTube. Legal, coloquei no chat do YouTube também, para quem não percebeu. E aí vou tirar essa tela aqui, vou voltar para a tela final. E aí, agradecendo a todos vocês. Fico muito feliz de ter a participação de todos, as colocações. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita aí que a gente está finalizando o nosso tempo, para a gente poder responder. Espero contar com a participação de vocês aí também no nosso workshop. Quem for felizado aí no sorteio que eu vou falar daqui a pouquinho. Se não, quem quiser acessar aí, www.gespo.com.br/eventos, e aí tem um código de desconto também para quem não for sorteado, Agile 20, né, porque tem a ver com a Agile 20 Reflect Festival, Agile 20, vai ter um desconto bacana aí para poder participar do nosso workshop, que começa na segunda-feira, como eu falei, e aqui ficam as sugestões de diversos livros, claro que não podia faltar aí o nosso Jornada Ágil de Liderança também, legal? Obrigado, gente, aí, agradeço demais a você.